Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo Ferraz, consultor em gestão de pessoas, e hoje eu vou ter o prazer de receber o José Ville para falar um pouco sobre a crise, falar sobre gestão de negócios, falar sobre carreira, falar sobre negociação, ou seja, entrar em assuntos bem mais amplos do que eu tenho falado nas semanas anteriores, onde a gente basicamente abordou o problema do Covid, né? As curvas e o que estava rolando, o que estava acontecendo no passar dessas semanas e desses meses aí. Para explicar o porquê dessa história, o porquê do Ville. Eu escrevi meu primeiro livro em 2009 para 2010. Esse livro, na época lá, o primeiro título é Por que a gente é do jeito que a gente é. E o livro estava lá com 2 semanas, 3 semanas de lançamento, e eu recebi um telefonema da Rádio CBN Curitiba, e uma produtora lá me convidou para fazer um programa ao vivo, para ser entrevistado ao vivo pelo José Ville, que eu conhecia de televisão, conhecia do rádio, e confesso que foi uma surpresa, foi quase um susto, né? Eu nunca tinha dado uma entrevista ao vivo. E eu fui lá, na CBN, fui recebido pelo Ville, a gente fez um programa lá que era para demorar uma meia hora, a gente ficou mais tempo, ficou ali uns 40, ficou 50 minutos, uma hora, não lembro. E no final, para minha surpresa, o Ville falou, olha, rolou bem, foi bacana, se você tiver interesse, a gente vai estar com um novo colunista, a gente está pensando em ter um novo colunista de carreira nas próximas semanas, e eu gostaria de te convidar, né, numa próxima vez dessa daí, para você participar como colunista. Eu confesso que tomei um susto, né, eu achei estranho, né, a primeira entrevista que eu tinha dado, e virei colunista da CBN, fiquei lá acho que uns 4 anos, fui entrevistado ao vivo, era um programa, as minhas entradas eram semanais, e muitas das entrevistas feitas pelo Ville. O Ville acabou saindo da CBN, continuou na TV Bandeirantes, teve outros programas de rádio, e nesses 10 anos aí eu interagi bastante com ele, a gente fez várias entrevistas, e na semana passada eu tive, né, a ideia de convidá-lo para participar aqui da live. Isso aqui é uma coisa que eu acho que fica chato o cara falar 1 hora praticamente sozinho, sem interlocução, sem diálogo. E eu convidei o Ville, né, primeiro para se apresentar, para falar o que está fazendo, um pouco da vida dele, e na sequência aqui ele me entrevistar, né, a respeito de carreira, de contexto, de negociação, de gestão de pessoas, para ficar uma coisa mais interativa, para não ficar uma coisa tão parada. O Ville já deve estar para entrar, ainda não? Tá ali? Tantas entrevistas, tá com probleminha no sinal lá, daqui a pouco ele entra. Enquanto isso eu continuo aqui. Opa, aqui Tá estou. lá o Ville. Estou aqui. Boa noite, Ville. Boa noite, Eduardo. Como é que tá aí? Um pouco do Ville ali, tá? É. Ó, tá, tá ouvindo bem, Ville? Estou Oi, ouvindo bem, Ville. perfeito. Tá, perfeito, estou ouvindo Então, bem. conforme eu estava comentando aqui, eu fiz, acho que você ouviu a introdução, né? Dizendo aqui Sim. que a gente começou os nossos bate-papos aí há quase 10 anos, e eu convidei o Ville, então, para a gente bater esse papo, não ficar uma coisa. Então, Ville, eu passo a palavra para você, vou pedir para você contar um pouquinho da sua carreira, da sua história, e a gente já passa aí para o bate-bola. O Eduardo, é bom conversar com você. A gente, uma vez por ano, pelo menos, se encontra, atualiza os assuntos. O fato para entender, e acho que foi interessante, deve ter sido para ele, foi para a gente também. Porque eu sempre achei que rádio não é só você fazer aquilo que todo mundo faz, que é geralmente o noticiário policial, aquela mesma notícia. Até uma vez eu
eu achei muito engraçado, alguém escreveu assim: você não tem a impressão que todos os dias te vendem o mesmo jornal? O dia é outro, mas o jornal é o mesmo. Eu até brincava com o Maza que a gente tinha uma espécie de Dia da Marmota no Paraná, é o tema de um filme, O Feitiço do Tempo, em que todo dia se repete a mesma coisa. Todo dia em Curitiba é a mesma coisa. Um cidadão foi homenageado na Assembleia, aí você tem um caminhão que ficou entalado embaixo da Ponte Preta de Curitiba. Então, quero dizer o seguinte, o importante é fazer diferente. E, em primeiro lugar, estou falando pelo jornalismo, você fazer um jornalismo que atenda a pessoa que está do outro lado, o que é interessante para ela, não o que é interessante para você e para a empresa, o que é interessante para o seu cliente, que é ser ouvinte em primeiro lugar, mais do que o que quer fazer comercial, porque sem ouvinte não tem comercial. Então era essa a lógica. Eu estou falando isso para explicar o seguinte: quando o Eduardo foi até lá, eu fiquei impressionado. Em primeiro lugar, porque tinha pouca gente que falasse sobre esse tema, e mais um detalhe, que falasse convivência, porque falar de livro, qualquer pessoa fala. Qualquer pessoa ouve, repete, fala. É muito importante a experiência. Eu acho que é fundamental a experiência para professor, por exemplo. Como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu nunca fiz na vida? Eu estou dizendo isso, então, agora também, pelo seguinte motivo. O Eduardo Ferraz sabia o que estava falando, contava a história e era interessante. Então, convidar o Eduardo na época para a CBN, que na época tinha uma grande audiência, era uma grande rádio, não foi um favor para ele, foi um favor para o nosso programa, para a nossa rádio, que naquele momento não tinha competição, aparecia em primeiro lugar. Então, quero dizer o seguinte, em primeiro lugar foi isso, o fato de saber, de falar de um assunto que pouca gente falava e ter uma vivência profissional. Isso foi muito importante. Segundo ponto, que quem conhecer o trabalho do Eduardo e ouvi-lo falando aqui mais tempo, vai perceber o seguinte: o Eduardo vê de uma forma diferente. A maioria das pessoas vê na horizontal. Você está aqui, vê lá o horizonte, vê a pessoa lá na frente. O Eduardo vê diferente. E por isso eu procuro, quando possível, vou pedir a opinião dele quando eu vou fazer alguma coisa. Ele vê de cima, é bem diferente. É uma coisa curiosa, eu gostaria de ter essa capacidade. Ele consegue ver os obstáculos. Se diz para ele: eu estou pensando em fazer tal projeto. Não entra nessa, porque vai acontecer isso. Ele já te prevê tudo que vai dar errado. Então, é uma coisa assim que é fascinante, né? Então, em resumo, foi por isso que o Eduardo foi lá e a gente acabou tendo uma parceria, enquanto foi possível trabalhar na rádio e depois também na televisão, tivemos ele ao nosso lado. É por esse motivo. E foi um grande prazer. O Vili, aqui parece rasgação de seda, mas não é, né, Vili? A gente já fez algumas dezenas. E uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir passar conteúdo com entrevistador limitado ou fraco, né? Porque tem entrevistador que não presta atenção no que a gente está falando. Tem entrevistador que vai com uma pauta pronta lá, é o arrozinho com feijão e não explora o que a outra pessoa tem para trocar ou para fazer. Então, isso é uma coisa rara, né? Para a gente já encerrar essa nossa amizade aqui, acho que esse respeito mútuo, é dizer que o Vili é um cara que é ligado, é atento, sabe se colocar no lugar das pessoas, por isso que é tão bom jornalista. Isso feito, eu vou passar a bola para você, vou te pedir para resumir um pouquinho a sua carreira e a gente já começa o pinga-fogo aí, Vili. Vamos lá. Eu vim do interior do Paraná para Curitiba com 15 anos, aqui fui fazer arquitetura, não era minha vocação. Fiz uma coisa importante, e isso você fala nos teus livros, que foi mudar. Eu tinha feito escola técnica e edificações, fui fazer arquitetura lá na Federal, mas eu era muito, mas muito infeliz. Aí eu cheguei à conclusão, acho que realmente devia fazer o que eu gosto. Eu sempre gostei de fazer jornalzinho na escola a vida inteira, eu gostava de desenhar, eu gostava de escrever, então eu pensei, eu acho que eu estou no lugar errado. E isso foi uma sorte na minha vida, que depois de 3 anos num curso tecnológico na universidade, eu tive a coragem na época, acho que isso eu acertei, de ter abandonado aquilo que parecia certo e ir para uma coisa completamente incerta. Era incerta e continua sendo incerta hoje, que é o jornalismo. Acho que esse exemplo é interessante, porque daí eu passei a ser muito mais feliz. Porque não era aquela expectativa que as pessoas imaginam que é, mas pelo menos eu fazia o que eu gostava. Então, para mim, foi muito importante essa lição. O que eu faço hoje, então? Hoje é a TV Bandeirantes, a universidade, eu trabalhei lá há 36 anos, já me aposentei há pouco tempo. Então, hoje é a TV Bandeirantes
E tem uma empresa que trabalha com treinamentos empresariais, media training, a pessoa que tem que falar em público, a pessoa que tem que enfrentar uma câmera para o EAD, os professores que têm dificuldades em treinamento de EAD, quem quer ser, por exemplo, youtuber, ou seja o que for, a pessoa não sabe como é que faz para falar e ela acaba ficando, muitas vezes, caricata ou engessada na frente da câmera. Meu trabalho é fazer o que eu fiz a vida inteira. Primeiro foi como responsável por um laboratório que tinha na Federal, que era de treinamento dos alunos, e eu cuidava no tempo que eu comecei lá, e depois como professor. Quer dizer, a vida inteira eu ensinei as pessoas, eu ajudei as pessoas a se comunicarem. Então, na prática, finalizando, o que eu faço muitas outras coisas. Eu também trabalho com livros empresariais, são várias áreas. Está lá no nosso site jwscom.com.br. Mas, com relação à comunicação, é isso. Na verdade, é uma continuidade daquilo que eu fiz a vida inteira. E, de novo, eu volto a repetir. A questão da experiência. Quando você fez alguma coisa, você se sente à vontade. Você sente que realmente pode ajudar as outras pessoas. Foi o que eu observei no seu trabalho, quando a gente falou agora há pouco. Beleza. Então, eu devolvo a bola para você, para a gente falar um pouquinho aí do mercado de trabalho, de crise, de ambiente. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois eu deixo para você continuar. Como é que você está vendo a crise aí, Vílio? O que você tem percebido no mercado de trabalho? O que você tem percebido nas suas andanças, no relacionamento do seu dia a dia? Como é que você está notando isso aí? É assustador, porque as notícias são sempre ruins. Eu acompanho todas as notícias de economia, de política. Então, nós vivemos uma época realmente a chamada tempestade perfeita. Nessa vivência aí de 36 anos que eu falei de profissional, nunca vi nada parecido, mas isso todo mundo já sabe. O que eu tenho visto de interessante, Eduardo, é que tem muita gente, e a gente tem acompanhado na televisão, procurado fazer reportagens sobre esse assunto, tem muita gente que procura fazer diferente aquilo que fazia antes de determinado jeito. Então, teu exemplo, hoje você não pode mais estar em muitos locais, como você viajava pelo Brasil inteiro, atendendo empresas, dando treinamento para equipes, mas hoje você pode fazer através desse sistema que nós estamos aqui, que são maneiras de educação à distância, através da tecnologia que está nas nossas mãos. E todo dia tem um exemplo novo. Hoje, por exemplo, no nosso jornal, tinha lá um pessoal de panificadora, dois exemplos diferentes, um que não faz mais só pão, mas faz vários outros produtos de mais valor, inclusive, e entrega em casa. Então, cada pessoa, é isso que traz o lado bom da crise, se é que se pode dizer isso, né? Mas tem algo que vai ficar. As coisas começam a ser feitas de forma diferente. As pessoas começam a colocar a cabeça para funcionar e pensar, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou continuar trabalhando? E tanta coisa nova tem aparecido. Em resumo, nada será como foi no passado, a gente vai voltar ao normal, não é exatamente aquilo que a gente viveu, mas é importante, e acredito que aqui está a questão do debate que você propõe hoje, a questão da negociação, porque aí que está o centro de tudo, né? Como é que você vai viabilizar a sua empresa, seu produto, e entra a negociação nessa história num momento dificílimo. E agora eu jogo essa pergunta para você, porque até aqui, negociar, você tinha até uma certa tranquilidade. Hoje, a pessoa vai ter que aceitar o que aparecer. Então, essa negociação vai ser desvantajosa para o pequeno empreendedor, para o grande empreendedor. Como é que vai ser, Eduardo? A batata quente de volta. Na prática, eu estou vendo o seguinte, né? Como eu digo, eu gosto de começar pela floresta para a gente chegar na árvore. Eu tenho 55 anos de idade, eu tinha muito um orgulho estranho de dizer que eu já tinha, nessa minha vivência profissional de 33 anos, eu tinha um grande orgulho de dizer que eu tinha passado por oito grandes crises, né? Financeiras ou econômicas, fora as crises pessoais. E eu dizia que eu tinha uma vasta experiência em crise. E essa foi, como você observou também, a maior crise de todos os tempos, que nunca houve nada parecido, porque juntou tudo, né? Uma doença nova, com um problema financeiro gigante que vai casar, com quebradeira, e aí por diante. Agora, o contexto do Brasil, né? Quando o pessoal me pergunta, eu fiz 3 lives aí sobre o corona, e eu vou dar uma resumida antes de entrar. A situação foi gravíssima, né? Quando comparando o Brasil com o número de mortes por milhão de habitantes, a Bélgica, por exemplo, Vili, fechou com
até agora, pelo jeito não vai estourar mais, 850 mortes por milhão de habitantes. A Itália, né, que foi tão falado, né, 500, em torno de 550 mortes por milhão de habitantes. A França, 450. O Reino Unido, que ainda está, né, com bastante óbito, é 570 óbitos por milhão de habitantes. E aí o Brasil. O Brasil hoje está com em torno de 170 óbitos por milhão de habitantes. É muito, né? 33 mil pessoas, né, em 90 dias, é muita gente. Mas proporcionalmente, nós estamos muito melhores, mas muito melhores que os países da Europa Central e muito melhores que os Estados Unidos, que está em torno de 350 óbitos por milhão de habitantes. Aí muita gente pergunta, mas quando é que acaba esse negócio? Provavelmente, a gente está estudando, a gente sempre acha que a semana, a próxima semana, é a próxima semana, a gente deve estar muito próximo do pico, né? O nosso morro não foi tão alto, não foi um Everest, ele foi um morro menos inclinado, ou seja, provavelmente a nossa quarentena precoce achatou a curva não foi tão alta. O problema dessa curva, ela não explodiu, mas em compensação, essa curva vai demorar, essa montanha, como ela é menos íngreme, mas ela tem um platô maior, a gente vai demorar um pouco mais para cair. Diferentemente de estados como o Amazonas, por exemplo, que chegou lá já está, né, com em torno de 520 mortes por milhão de habitantes, e eles sim, foi um pico. Em compensação, eles estão descendo mais rápido. Então, Vili, outra coisa importante, seis estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Pará e Pernambuco, representam hoje 81% dos óbitos. 6 estados, que têm mais ou menos 40% da população, representam quase 81% dos óbitos. Então, quando me perguntam quando é que esse troço vai acabar, na verdade, nós no Sul, é uma palavra meio pesada que eu vou usar, nós não tivemos pandemia, né? A média Brasil, como eu falei, 170 óbitos por milhão. A do Paraná, em torno de 16, do Rio Grande do Sul, 17, Santa Catarina, 18, Mato Grosso do Sul, 8, né? São os estados, Mato Grosso, 12. Então, a nossa curva, nós não tivemos pandemia, nós estamos tendo um problema sério, mas não explodiu. Por isso o pessoal pergunta quando é que vai passar no Brasil. O Brasil são 27 estados em situações e tempos diferentes, né? Onde começou mais cedo, onde começou mais tarde. O que eu posso adiantar para as pessoas, antes da gente tocar aqui, é que essa curva vai começar a cair mais claramente quando São Paulo e Rio de Janeiro começarem a decair. Eles provavelmente já estão no platô, já estão no pico, né? Essa semana deve ser o pico, no máximo na semana que vem, o número mais alto. E a partir disso, a não ser que nós sejamos o único país do mundo que esse negócio não funcione, né? Que a curva seja aqui, seja diferente de todos os lugares do mundo, todos os países já medidos, se a gente pegar o histórico. Então, provavelmente, uma vez que a gente chegue no platô, que eu repito, deve estar muito próximo, a gente devagarzinho vai começar a descer. Em diferentes situações. Mas antes de perguntar exatamente sobre a questão que é a negociação, o novo livro que você lançou, e isso é um tema bastante interessante. Mas um lembrete é o fato de você ter um tempo que muitas vezes a gente se entrega ao estresse, à depressão, ao desânimo, mas você tem uma alternativa, porque o tempo vai passar de qualquer forma e as coisas não vão se resolver porque você ficou preocupado. O fato de você aproveitar o momento para se preparar, para ler, para tentar acertar aquilo que para você não está bem. Por exemplo, você está falando aqui, negocie qualquer coisa com qualquer pessoa, que é o novo livro. E a gente muitas vezes não para pensar sobre isso. Puxa, mas a vida é negociação, o tempo todo você está negociando. Até o empregado, não só o empreendedor, quando está negociando o seu salário, trocando de empresa. E a gente, na verdade, muita gente até leva para o lado emocional, a negociação passa a ser praticamente uma briga, e não é alguma coisa como um jogo de xadrez, que tem uma tranquilidade e um pensamento racional, Eduardo. Então, contextualizando, né, a crise, ela está posta, a crise existe, mas ela vai passar, como, por exemplo, se a gente vê as fotos agora da Itália, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, o pessoal está na praça, o pessoal está na praia, o pessoal está em restaurante, o pessoal está na rua, né? Eles estão em pleno verão. Foi uma dor terrível, né? Uma quantidade enorme de gente com problema, mas eles estão voltando à vida.
o que o Vini levantou é o seguinte, esse negócio é tão estressante. Imagina, gente, a maioria de nós aí está preso em casa há 90 dias, né? Há 100 dias, algumas pessoas. E tem gente que está pirando, né? Eu conversei com amigos aí, que o cara falou, Eduardo, eu nunca pensei que eu ia ficar deprimido desse jeito, né? De ficar arrasado, ficar chateado. Eu nunca fui pessimista, mas eu não estou vendo saída e junto com isso eu estou perdendo cliente, e junto com isso eu não tenho dinheiro. O que eu posso dizer para essas pessoas, e não é fácil, né? Parece que a gente está dando conselho, mas conselho sentado no trono de ouro, não é tão simples, eu sei que não é fácil, mas o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, é duro, mas é duro para todo mundo, não é só para você que está nos ouvindo, né? Não tem gente que sempre vai estar numa situação mais complicada. Então, do mesmo jeito que quando eu estava escrevendo o livro, eu não tinha nem ideia que isso ia rolar, né? Não foi. O pessoal da minha editora, o livro ficou pronto dia 31 de março, para ter uma ideia. Não deu tempo de lançar. As livrarias, os shoppings já estavam fechados. O livro acabou, tirando a Amazon, né? Submarino, B2W, que fazem entrega, as outras livrarias agora que começou a chegar. Então eu não tinha a menor ideia que isso ia rolar. Mas o que eu dizia, Vili, antes, né, em janeiro, quando eu estava terminando lá, em dezembro, o que eu dizia, o que eu escrevi lá, inclusive no preâmbulo do livro? Que todo mundo negocia. Desde você combinar a hora de um filho pequeno, a hora de tomar banho, de um filho adolescente, a hora de voltar da balada, com a esposa ou com o marido no final de semana, onde é que a gente vai almoçar ou jantar, com um funcionário, né, que quer tirar uma sexta-feira, um sábado de folga e você está lá justo naquele sábado querendo trabalhar, ou o contrário, você é o funcionário querendo tirar uma folga numa sexta-feira e o seu chefe lá querendo que você trabalhe sábado. Então, na prática, a gente negocia todos os dias, várias vezes por dia, 10, 15, 20 vezes por dia, sem nos darmos conta. E muita gente, Vili, diz o seguinte, esse negócio de negociar é coisa para profissional. Esse negócio de negociar é coisa para vendedor, é coisa para comprador. Esse pessoal é treinado, faz 20 anos para comprar ou para vender. Corretor de imóvel, advogados, pessoal da RH. E aí eu ouço uma barbaridade assim, muito arquiteto, muito médico, né? Muitos veterinários, dentistas, jornalista. O cara fala, Eduardo, olha, onde eu mais me arrebento na vida é na negociação. E aí eu pergunto para as pessoas, né, Vi, mas como assim, onde você se arrebenta? Eu morro de vergonha de defender os meus pontos de vista. Eu tenho vergonha de cobrar. Eu morro de vergonha de ser mal interpretado. Aí eu digo, quer dizer que você não negocia? Pois eu acho que não, porque quando a pessoa me propõe, eu tendo a aceitar, e se eu não gosto, eu tendo a fugir, para não entrar em conflito. E aí começa e termina o problema, Vini. Porque, veja, qual é o conceito de negociação? O que quer dizer negociação? Negociação é troca. Eu tenho alguma coisa para oferecer, mas você tem que ter outra para a gente trocar. Se o produto ou serviço que eu tenho não te interessa, você não tem o menor interesse no que eu estou vendendo, no que eu estou negociando, no que eu estou oferecendo, não haverá negociação. Tem muita gente que esquece disso, né? Como se o que eu tenho, o meu produto, o meu serviço, o meu estilo, serviço para qualquer um. Isso não é verdade. Ponto número 1. Ponto número 2. Se o que eu tenho para oferecer, se eu conheço o José Ville, e falo, olha, acho que o Ville tem aí eu tenho uma oportunidade de oferecer ou um produto, ou um serviço, ou uma permuta, ou uma troca, ou uma informação, ou um favor, eu vou oferecer um favor para ele ficar devendo um favor para mim. Isso também é negociação, né? As pessoas pensam que é só comprar e só vender. Isso não é verdade. Então, de novo, negociação só acontece quando o que eu tenho para oferecer se encaixa em algo que a outra pessoa precise e vice-versa. Quando acontece de termos interesses relativamente próximos ou comuns, nós temos uma boa chance de fazer uma boa negociação. E veja, negociar bem não é coisa para especialista. Isso é um erro. Claro que os especialistas, quem é um vendedor, quem é um comprador, quem lida com isso, estuda isso há anos, né? Porque é o arroz com feijão da pessoa. E as outras 99% de outros profissionais que não são especialistas em negociação se colocam numa posição muito ruim, porque ou negociam muito mal, por falta de treinamento, por falta de leitura, por falta de informação,
ou por personalidade. Eu não levo jeito para isso, ou eu sou muito tímido, ou ao contrário, eu sou muito bravo, negociar para mim faz o que eu mando, porque eu tô exigindo em fim de papo. E aí não existe negociação, porque a coisa trava. Ou eu não tenho o que te interessa e vice-versa, ou eu não tenho preparo, e se eu sou muito mal preparado, o outro lado também não vai querer negociar comigo. Então, resumindo, antes da pandemia, antes dessa crise toda, antes da crise financeira, antes da crise de doença, na minha opinião, como consultor há mais de 30 anos, se me perguntassem profissionalmente qual é o item número 1, se eu tiver que escolher entre 10, né, aptidões, ou entre 10 treinamentos, o que eu faria? Eu digo de peito aberto, de coração aberto, a regra número 1 é saber negociar bem. Porque se você não sabe negociar bem, você não vai negociar bem nem consigo. Quer dizer, se nem você sabe o que é direito, nem você sabe o que você tem para oferecer, se você não tem um bom autoconhecimento, como é que você vai negociar bem alguma coisa com alguém? E aí tudo dá errado, né? Porque a pessoa fica que nem aquele carrinho de bate e volta, né? Ela bate de um lado, volta, dá errado, ela bate do outro, não dá certo. A vida vira tentativa e erro. Quando a gente aprende a negociar com alguma qualidade, com alguma precisão, com boas técnicas, Vini, a gente começa a primeiro se autoanalisar, entender o que quer, entender os pontos fortes, entender os próprios diferenciais, para uma vez conhecidos, vão servir como base para começar a negociar com as outras pessoas. Então é isso. Na crise, não é só regra número 1 para se dar bem, é a questão de sobrevivência, como você falou. Agora não é mais opcional, eu preciso, né? Antes lá eu preciso negociar bem, eu acho que seria bom para minha carreira. Era opcional. Agora, na minha opinião, não é mais opcional, é obrigatório. As pessoas precisam melhorar as suas habilidades de negociação até para passar um pouco menos mal ou passar melhor por toda essa crise. Mas há um sentimento que já é cultural no Brasil, e agora mais ainda, que é o medo. A maior parte das pessoas negocia com medo, porque ele tem o seu produto. Sempre há uma barganha, uma tentativa de reduzir o preço daquilo que está sendo oferecido. E, geralmente, a gente acaba aceitando para não perder o cliente, ou então o empregado, para não perder o emprego. O salário é baixo, ele está descontente, mas ele vai aceitar porque ele vai achar que é difícil encontrar outra oportunidade naquele momento. Então, essa análise é importante. De que forma o medo que está sempre presente na cabeça das pessoas acaba sendo algo que trava esse raciocínio e essa capacidade de negociação. Tudo começa no autoconhecimento, Vili. Quer dizer, pensa um pouco. Imagine que eu tenho lá meus 30 anos de idade, que eu já tenho 10 anos de experiência profissional, que eu sou um advogado, um médico, um dentista, um jornalista, um agrônomo, uma pessoa que trabalha com técnico, com raio-x, ou eu presto serviço para terceiro, ou eu monto eventos, ou eu sou responsável por festa, seja lá o que for. Imagine, quando alguém me pergunta de peito aberto, né, um cliente, um amigo, Eduardo, ou fulano com 30 anos, onde é que você manda bem? A pessoa fica... E eu faço isso muito, né? Quando eu vou contratar um serviço, um produto, antes de perguntar do produto, eu olho para o olho da pessoa e digo, fulano, você que está me oferecendo esse serviço de assessoria comercial, ou de assessoria de imprensa, ou de media training, ou você está me oferecendo aí para fazer a minha apresentação, ou você está oferecendo um trabalho de contabilidade, ou um trabalho de marketing. Antes de perguntar do trabalho de marketing, de contadoria, ou seja lá o que for, eu olho no olho da pessoa e pergunto, antes da gente falar do seu produto, quem é você? O cara olha meio esquisito, a pessoa olha meio estranho, como assim como eu sou? Onde é que você manda bem, fulano? Ué, eu sou bom de marketing, eu estou te vendendo aqui. Não, eu estou perguntando você, pessoalmente, quais são os seus talentos? O que é um talento? Vamos resumir aqui. Talento é algo que eu faço muito bem feito, mesmo com pouco esforço. Ou seja, desde criança, tem sempre uma coisa, ou duas, ou três, que a gente é muito bom, Vini. Como você falou, sei lá, no jornalzinho, gostava de escrever, gostava de falar. Está lá. Então, quando eu pergunto para o Vili, o que você gosta de fazer? Ele nem pisca, mas isso há muitos anos, e provavelmente há 30 anos era assim, né, Vili? Pô, eu adoro escrever, eu adoro redigir, eu adoro falar em público, eu adoro falar no rádio. Ou seja, eu já entendi
o que o Vili tem para trocar comigo. Se eu sou um bom negociador, eu já entendi o ponto forte do Vili, eu já sei onde ele manda bem. E se ele trabalha com marketing, ou com media training, ou com contabilidade, ou seja lá o que for, ou ele é médico, seja lá o que for, eu já sei que tipo de médico ele é, eu já sei que tipo de advogado, ou de dentista, ou seja lá o que for a profissão da pessoa. Eu já entendi o que eu quero, né? Porque eu já conheci o ponto forte. Da mesma forma, eu pergunto para a pessoa, o que você não gosta de fazer? A pessoa toma um susto e fala, mas como assim, Eduardo? Fala, não, profissionalmente, o que você odeia? Eu, por exemplo, eu não posso ver sangue. Eu, se tiver um corte no dedo aqui, eu dou para minha esposa olhar para ver se não saiu muito sangue, porque eu não tenho coragem, eu estou tão medroso, que esse troço que eu não boto nem esparadrapo. Como é que eu vou ser médico? Ou como é que eu vou lidar com dor física ou sofrimento se eu não posso ver sangue? O que mais você não gosta? Puta, eu sou impaciente para burro. Eu não tenho paciência, eu não tenho saco para esperar 3 horas para a pessoa me dar uma resposta. Se eu não conseguir ler a pessoa em 3 minutos, eu vou enjoar. Eu digo isso para a pessoa, eu vou enjoar de você, eu vou ficar com o saco cheio e não vou negociar com você. Então, quando eu já conheço, isso é ponto fraco, né? Eu ser impaciente, ser às vezes o super sincero, ser franco demais, atropelar a pessoa, isso é um ponto fraco. Eu sei. E o ponto forte? O ponto forte é que eu gosto, eu percebo rápido as coisas, eu leio rápido o que está acontecendo em volta, eu consigo perceber muito rapidamente o que a pessoa precisa ou não precisa, e eu já sei ali se vai dar liga ou não. Esse é o meu ponto forte. Quando isso está claro para mim, Vili, e está bem claro, sabe o que acontece com o meu mercado de trabalho? Se eu for conversar com 100 pessoas, o que acontece com o meu mercado de trabalho? Ele aumenta como negociador ou ele diminui? Imagine que eu me conheça bem, e eu me conheço clarissimamente meus pontos fortes, mas eu conheço tão claramente quanto os pontos fortes, eu conheço meus defeitos. Se eu tiver 100 clientes potenciais, eu imediatamente... Potencial é o quê? É um cara que quer comprar treinamento, ou palestra, ou consultoria, está precisando de algo assim. Existem 100, 200 tipos de abordagem de consultoria. Na hora, Vili, se eu conversar 15 minutos com essas 100 pessoas, eu já vou saber que 90, 95% deles eu não me daria bem. Por quê? Porque os meus pontos fortes e os meus pontos fracos não vão se encaixar com o que o cliente precisa. Você imagina quantos meses, às vezes anos, eu evito de retrabalho. Voltou. Imagine quantos meses ou anos eu evito de retrabalho quando eu sei onde eu vou me dar bem profissionalmente, onde eu vou me dar mal. Isso vale para mim, para conquistar um cliente, mas vale para um profissional para trabalhar numa empresa. O funcionário também tem que entrevistar o chefe, Vili. Ele também tem que entender os pontos fortes e fracos do chefe, que é o cara que ele vai lidar no dia a dia. Ele tem que entender, num casamento, ele também tem que fazer a leitura da esposa ou do marido, antes de casar, depois fica mais difícil. Será que vai dar certo, baseado nos meus pontos fortes e fracos? Eu vou me dar bem com essa pessoa que também tem esses pontos fortes e fracos? Então, demorou 10 minutos essa resposta, mas acho que ela é mais importante desse bate-papo. Nós precisamos, o bom negociador precisa conhecer bem os seus pontos fortes e fracos, para ao invés de vender para 100 clientes potenciais, focar, botar um funil, ser um laser, e ao invés de gastar tempo, energia, prospecção, retrabalho com 100, a minha opinião, gaste com 5, gaste com 10, mas gaste tempo, energia e seu talento só naqueles lugares ou com aquelas pessoas. A gente não faz negócio com empresa, a gente faz negócio com as pessoas. Só gaste tempo e energia naqueles 10% de pessoas que você tem grande chance de mostrar todo o seu talento. Porque se você gastar tempo, Vili, igual para 100, você vai se diluir, o seu talento vai se diluir no meio dessa confusão. Arrisca lá que os 3, 4 principais que teriam a ver com o seu produto ou serviço, eles passem batido e você acabe aceitando a proposta dos 2 ou 3 que não tem nada a ver com seus pontos fortes e você pode perder dias, semanas, meses e às vezes anos, né? Tá aí agora, acho que eu nunca entrei nesse detalhe, tá aí, porque que você fala que às vezes eu acerto, né? Quando a gente vai conversar e o Vili me conta, tô pensando num negócio assim, assim, assado, eu fico quieto, faço 10, 15 perguntas e depois eu digo, esse troço vai dar errado. Algumas vezes já aconteceu, né? E eu vi ele fica toda a primeira vez, a segunda, o Vili olhava torto, meu lá, falei, esse cara tá louco, né? Mal me conhece, mas você perguntou,
eu estou respondendo. Aí ele contava 2, 3 negócios que ele estava fazendo, eu dizia, esse aqui tem chance de dar certo. Ele falou, mas por quê? Porque tem muito mais a ver com o seu estilo, com a sua personalidade, com seus pontos fortes e pontos fracos, e com o cliente que você está falando, porque eu conheço a pessoa. Em compensação, esse outro super projeto que está falando, que é espetacular, isso aqui não vai dar em nada, porque não tem nada a ver, né, na minha opinião, com o seu jeito de ser. E aí a gente acha que está falando com um super especialista, né, Vini, com gênio, com a sua saúde. Não! Autoconhecimento, autoanálise, percepção clara de si. Quando a gente começa a interpretar bem a si mesmo, a gente começa a interpretar bem os outros, a gente começa a acertar. Não é do dia para a noite, mas junte aí 25, 30, 35 anos fazendo isso, a gente começa a ter condições até de escrever um livro, até de explicar o método para as pessoas, de efetivamente como negociar melhor. Então é isso, né? É impossível negociar bem se a gente não partir de um bom autoconhecimento. A preocupação agora, dentro das estatísticas, projeções que nós estamos acompanhando no mercado financeiro, na economia do país, é de pelo menos até o final do ano nós vamos ficar patinando com a economia em resultado dessa situação. E aí a preocupação é com as oportunidades. Em outro momento, até, apesar das dificuldades, as oportunidades apareciam. E agora, a primeira sensação que as pessoas têm, e aí vem essa depressão, esse desânimo, é que não vai mais ter oportunidade. Como se entrássemos aqui num período de pós-guerra, alguma coisa assim. Como é que você coloca isso, essa dificuldade de saber que a chance agora, se já não era boa, fica mais reduzida e que a gente não tem um prazo para considerar que as coisas se normalizaram, não como antes, mas voltaram pelo menos a funcionar? Eu vou falar uma frase que a minha esposa fica muito brava comigo quando eu repito essa frase. Eu digo o seguinte, eu sempre procuro fazer o melhor, mas eu estou sempre preparado para que aconteça o pior. É verdade. Então, contexto de guerra, eu gosto sempre de contextualizar e comparar as coisas. Vamos pensar no final, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, Vivi. Alguns países especificamente. Imagine a Polônia, em 1940, destruída por um lado pelos alemães, por outro lado pelos russos. Você imagina a Alemanha nazista, né? Que 95% da população não era nazista, mas imagina a Alemanha, agosto de 1945, o país inteiro destruído, bombardeado, inteirinho, não tinha mais casa, não tinha mais fábrica, não tinha mais agricultura, o país estava destruído. Imagina o Japão, 1945, economia destruída, arrasada, 2 cidades com bomba atômica, o país de joelhos. Imagine a França, uma parte da França que não foi destruída, mas que foi dominada pela Alemanha nazista por um bom tempo. Imagine os países da cortina de ferro, né? Quantos anos passaram fechados? Então, imagine então o povo judeu, né? Que foi caçado, foi arrasado, foi destruído, mataram milhões de pessoas a troco de nada. Então, mesmo uma Polônia, mesmo uma Alemanha, mesmo países destruídos pela guerra, sem casa, sem nada, essas pessoas se levantaram. Estava cheio de gente lá, como eu, como você, como quem está nos ouvindo aí, que não tinha nem casa para morar. E quando acabou a guerra, o que tinha era escombro, né? E essas pessoas tiveram que começar do zero. Comparado com a situação, a nossa é muito melhor. Eu estou exagerando na metáfora, porque é isso. Se mesmo numa circunstância daquela, numa crise desse tamanho, 5 anos, não foram 5 meses, de terra arrasada, o que não tinha para comer, não tinha de dormir, tinha que dormir no chão, lá encostado no tijolo, as pessoas sobreviveram e se viraram. Aqui vai acontecer parecido. O que eu acho que vai acontecer é que essa crise ela já está contratada aí por pelo menos 1 ano. Quer dizer, nós vamos sofrer os efeitos dessa confusão por mais 1 ano, pelo menos. Então, 2 coisas. Se prepare para o pior, mas faça o seu melhor. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Um amigo meu faixa, meu amigão, padrinho de casamento, inclusive, e vice-versa, que tem um escritório de advocacia com muitos clientes, cliente pequeno, cliente grande, cliente médio, e estava preocupadíssimo, olha, Eduardo, acho que nós vamos perder 70% dos clientes, um monte de gente ligando, dizendo que o negócio está feio, blá, blá, blá. Eu discuti com meus sócios e nós tomamos a iniciativa, isso faz 1 mês mais ou menos, nós tomamos uma iniciativa, nós vamos propor 30% de desconto dos nossos honorários para todos os clientes.
Eu falei, Carlos, esse troço está errado. Mas como assim, Eduardo? Você acha que não tem que dar? Falei, tem cliente que você vai ter que dar 100% de desconto por 3 meses, provavelmente. E tem cliente que você não vai precisar dar desconto, porque ele não precisa de desconto. Ele já tem tamanho, já tem estrutura, e não vai. Dito e feito. Passou uma semana, esse meu amigo me procurou e falou, Eduardo, eu ofereci os 30% de desconto para um cliente, o cliente olhou e falou, olha, esse mês, nem o mês que vem, eu não vou conseguir te pagar por 3 meses, inclusive se o senhor quiser me abandonar, o senhor quiser, né, deixar de me atender, eu vou entender, mas eu não posso te pagar e não sei se eu vou poder pagar daqui 4 ou 5 meses. Eu falei, o que você fez, Carlos? Era um cliente antigo, sério, honrado, honesto e em enormes dificuldades. Eu aceitei e disse para ele, eu vou continuar te atendendo por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, até o momento que você se recuperar e me disser, eu posso voltar a pagar o preço normal. Outro cliente, se aproveitando da situação, falou o seguinte, pois eu acho que eu não vou poder pagar esse mês, nem o mês que vem, e eu sei, é um cliente novo, é um cliente problemático, é um cliente que eu tenho dúvidas na honestidade. O que você fez? Eu cortei. O cara estava querendo se aproveitar, porque eu sei que a empresa está bem, eu sei que tem fluxo de caixa, eu sei que poderia pagar, eu não aceitei. O que eu disse para o cliente foi, não, você tem condição e eu acho que você tem que pagar, e se não puder pagar, eu não vou te atender mais. E um terceiro cliente, ele ofereceu os 30%, e o cliente disse, sabe o quê? Não precisa, nós estamos num bom momento de caixa, era o frigorífico, nós não vamos, a gente vende comida, a gente não vai ter queda, provavelmente. Eu não acho justo cortar a sua remuneração, você está fazendo um ótimo trabalho e eu fico muito feliz que você tenha me oferecido, mas obrigado. Se eu precisar, eu cobro um desconto. No momento, eu não preciso. Moral da história. O que era uma política única, Vili, né? Vamos dar um desconto padrão para todo mundo, quase foi um tiro no pé. A partir do momento que ele percebeu que havia diferentes demandas para os diferentes clientes, ele começou a negociar caso a caso. E teve caso que ele teve que dar 100%, teve caso que ele teve que dar os 30%, e teve caso que ele não precisou nada. E essa postura correta foi tão valorizada que ele conquistou novos clientes, porque muita gente que ele queria entrar antes, com essa postura, com essa honestidade, com essa correção, com essa hombridade, começaram outros clientes a procurá-los e ele fechou negócios na crise. Esse é um exemplo de negociação dentro da crise. Você não é aproveitar o contexto, mas você entender o contexto de crise, entender quem é você, quanto tempo você consegue segurar funcionário, quanto tempo você consegue pagar aluguel, quanto tempo você consegue manter uma boa prestação de serviço e quanto tempo você não vai aguentar. Isso estando claro para a pessoa ou para o profissional, seja ele o que for, a partir dessa base é que ele vai negociar, ou com o cliente, ou com o chefe, ou com o subordinado, ou com o colega, ou com o sócio, ou com o parceiro, e assim por diante. Agora, se eu não sei onde eu estou, e não tenho ideia profissional nem financeira de quanto tempo eu aguento, como é que eu vou negociar bem? Isso vale para um aluguel, isso vale para uma locação, isso vale se você é o locatário, se você é o locador, se você está vendendo um carro, é lógico, o contexto é horroroso. Você precisa realmente vender um carro num contexto tão ruim? Se você vai comprar um carro, opa, o contexto é bom, as pessoas estão precisando fazer dinheiro, talvez seja um bom momento de você fazer um bom negócio, porque a oferta vai ser maior que a procura. Então, isso é negociável. É você entender o seu patamar, onde é que você está nesse momento, entender o outro, e aí vai a chave, tomar cuidado para não pisar em quem está numa situação muito delicada. Ou seja, tome cuidado para não se aproveitar do mais frágil, tome muito cuidado para não massacrar quem não merece, tome muito cuidado para ser justo nas suas negociações do dia a dia, tome cuidado para não ser bobo também, né? Você não ter condição de fazer só porque, olha, agora eu vou honrar. Não, se você não tem condição, você tem que abrir jogo. Você tem que dizer para o outro lado, para o locador, para o locatário, para o chefe, para o funcionário, olha, acabou o dinheiro, eu vou ter que te demitir no mês que vem, porque está tudo fechado, e se prepare, porque eu só consigo bancar mais 30 dias, e assim que o mercado voltar, eu dou minha palavra, que eu te recontrato, porque eu gosto de você, porque você é uma pessoa correta, porque você é um bom profissional, mas prepare-se, porque daqui 30 dias eu vou te demitir.
Isso é negociação, sabe? O outro lado vai entender, o outro lado vai se virar do outro lado, ou o outro lado vai trabalhar de graça por um mês, enquanto, né, não é melhor do que ficar na rua da amargura. Agora, o que mata a negociação? A desonestidade intelectual. É você fingir, você manipular, você jogar com as emoções, você procurar se aproveitar do mais fraco, porque isso vai ter volta também, né? O mais fraco hoje é o forte amanhã, esse mundo é redondo. O mais fraco pode te denegrir, ou pode contar as barbaridades que você fez e queimar o seu filme profissionalmente. Então, Vili, a crise também é uma ótima oportunidade da pessoa mostrar uma marca pessoal, uma marca profissional, da pessoa se diferenciar, da pessoa mostrar que é um profissional, ou um ser humano, ou um pai, ou uma mãe diferente dos outros. Então, também é uma ótima oportunidade, não só para fazer negócios, eu estou nós estamos usando a palavra negócio aqui, até porque é o tema que a gente propôs, mas de criar bons vínculos, de criar relacionamentos, de criar parcerias, de fazer permutas quando não dá para trocar dinheiro. Um troca serviço por dinheiro, troca serviço por outro serviço, ou troca uma coisa por outra coisa. Então, a crise, ela também abre muitas oportunidades, porque, como você falou, para que as pessoas se reinventem, para que as pessoas façam coisas diferentes, para que as pessoas produzam mais num contexto diferente. O que se observa no noticiário, e esses exemplos são sempre destacados, são pessoas que encontram novas alternativas, profissionais, empresariais, a capacidade de adaptação a momentos difíceis. E nós falávamos de oportunidades. Oportunidades que agora se reduzem. E aí a empresa, o que aparece muito no noticiário, empresas que estão se reinventando, que vendiam alguma coisa, mas descobriram que tem outra coisa que elas poderiam atender e que nesse momento continuará tendo vendas. Acho que aí está um tema importante para analisar, Eduardo. É fazer diferente, Vila, é isso mesmo. Quer dizer, tem muita coisa que eu não vou poder vender mais, porque não tem procura. Vamos dar um exemplo. O pessoal do turismo. Como é que faz? Não tem avião, né? Não tem hotel parado, o avião não tá levantando voo, os agentes de turismo, os funcionários de hotel, o piloto de avião, os aeroportuários. Imagina o tamanho da crise. O que está acontecendo? Muitos desses agentes de turismo, e eu gosto de fazer turismo, eu gosto de pescar. O que a gente está vendo aí na tendência nesse curto prazo é que o turismo vai ser para lugares do interior, Vili. Vai ser lugar mais simples, vai ser mais aberto na natureza, vai ser menos muvuca, vai ser menos show, vai ser menos tumulto. E tem agente de turismo que já está falando o seguinte: opa, eu vou reinventar meu negócio, eu vou começar. Eu nunca trabalhei com turismo de interior ou com turismo mais selvagem, por exemplo, observação de pássaro, ou pescaria, ou visitação, porque agora eu estou tendo procura, então eu vou me especializar nisso, eu vou entender como é que esse negócio funciona. E vai virar um outro tipo de negócio, enquanto não voltarem os voos, não voltarem os hotéis. Citando aqui o meu caso pessoal, em janeiro eu recebi uma proposta de um cliente em Belo Horizonte que queria que eu fizesse um treinamento ao vivo para um grupo de 300 pessoas, porque eles não iam ter tempo de arrumar a convenção, não iam conseguir trazer até por uma questão de custo, não iam conseguir botar as 300 pessoas, então eles me propuseram que eu desse o treinamento, cada pessoa na sua cidade, pelo mesmo custo do treinamento presencial, ou seja, eu não ia precisar viajar. Sabe o que eu disse para o cliente? Não vou. Não, esse negócio de treinamento assim à distância é esquisito, eu nunca fiz uma live na vida, nunca tinha feito mesmo. Eu nunca gravei um treinamento, porque eu acho que esse troço é esquisito. Eu gosto do público, eu gosto de interagir, eu gosto de contar piada, eu gosto de ver a cara das pessoas, eu gosto de ver a reação das pessoas. Então você vai me desculpar, cliente fulano de tal, mas agradeço, mas eu não vou fazer. Se me perguntasse o mesmo cliente hoje, o que eu diria para ele? Cliente da Silva, eu tenho um produto novo, eu tenho um treinamento à distância de gestão de pessoas, de negociação, de liderança, prontinho, preparado. Já comprei equipamento novo, iluminação nova, já tenho equipamento e já testei, já treinei e foi um sucesso. Eu estou disposto a fazer o melhor treinamento à distância que eu já fiz na vida. Você vê, se me perguntassem literalmente há 3 ou 4 meses, eu diria que eu jamais faria o treinamento à distância.
Eu diria que eu jamais faria uma live como essa, porque é um troço muito esquisito. O que aconteceu? Eu estou me reinventando, eu estou aprendendo a navegar num tipo de mar ou de barco que eu nunca tinha pisado antes. Mas eu vou fazer, porque eu tenho o mais importante que é o conteúdo. A forma a gente adapta. Então é isso que eu sugiro para as pessoas, Vili, que baseado naquilo que elas têm de melhor, ou seja, no conteúdo, quer dizer, onde é que eu mando bem, onde é que eu sou bom, onde é que eu faço a diferença, é ali que é o meu pote de ouro. Ali é que eu vou me dar bem. É nisso que eu tenho que me preparar. E não numa simples oportunidade de mercado. Vou trabalhar com turismo, vou trabalhar com cliente inadimplente. Você tem paciência para lidar? Não. Você entende alguma coisa dessa parte? Não entendo nada. Você gosta de lidar? Não, não gosto. Então, não é uma boa oportunidade de negócio. Você não vai ser tiro na água, vai se dar mal. Procure, então, aproveitar as oportunidades, mas oportunidades baseadas naquilo que você tem de melhor para oferecer. Porque se você for mais ou um profissional mediano, ou um profissional medíocre, o que vai acontecer? Vai passar fome, né? É um monte de gente, é um mar de gente que não se conhece bem, tentando oferecer alguma coisa mediana para uma pessoa que está precisando de uma coisa muito mais qualificada, ou muito mais sofisticada, ou muito mais bem feita. E aí não é só questão do dinheiro, né? Não é questão de pagar mais ou menos. Outro exemplo aqui. Eu comecei a jogar tênis depois dos 45, quase 50 anos. Não jogo nada ainda, mas já bato a minha bolinha. E de vez em quando eu via, lá na academia que eu treino, eu via os profissionais batendo bola, eu olhava aquilo e falei, puta, o cara saca 200 por hora, o outro devolve. Como é que pode? Coisa linda, né? Se eu tivesse coragem de jogar 5 minutos com um cara desses, pois é. Agora deu a crise, ninguém podia praticar esporte, as academias de tênis fecharam, e um desses grandes profissionais, já foi número 300 do mundo, o Zé Pereira, esse cara falou lá, ele me conhecia de vista, ele falou, você quer bater uma bola comigo? Eu quase chorei de alegria, imagina, vou bater bola com um profissional. E o cara sacando a 200 por hora, eu até devolvi um saque ou outro. No fim, fizemos um pacote de aulas, e ele começou a me dar aula, porque ele estava parado mesmo, né? Ele não podia treinar, ele não podia jogar, o mercado está parado, ou seja, foi uma tremenda oportunidade para mim. Eu acho que foi uma boa oportunidade para ele, porque ele começou a atender, além do tenista amador como eu, ele começou a atender outros, e a carreira, ele tem 29, 30 anos, a carreira dele como profissional está chegando ao fim, mas eu acho que a carreira dele de treinador ou de instrutor está começando. Ou seja, esse rapaz que é muito jovem, mas está quase velho como atleta, ele me disse que praticamente descobriu uma aptidão ou um jeito que ele não imaginava. Ele falou, eu não me via sendo técnico, eu não me via dando aula, eu não me via sendo dono de academia. Agora eu já estou me vendo. Então, mas ele aproveitou o melhor dele, é isso que eu quero dizer. Ele usou a experiência dele de 20 anos jogando tênis, ele usou a expertise dele sendo muito bom no que faz. Isso é bom negócio, Guilherme. Isso tem futuro. Isso é o que vai florescer. As pessoas aproveitarem de verdade o máximo que aí elas já têm. A negociação é o tema do seu último livro, o tema principal, mas a negociação é diferente em diversas condições diferentes. Por exemplo, negociação na própria família, a negociação quando você vende ou compra, ou então a negociação salarial. O que está no livro, como é que trabalha com essas diferenças para as pessoas não fazerem confusão com técnicas diferentes para situações diferentes? Fazendo um resumo aqui, são 3 grandes partes, né, que eu explico no livro. A base, ou seja, o que você precisa conhecer para ser um bom negociador, e aí é teoria, base, é informação técnica, de uma maneira que eu procuro fazer a mais agradável possível. A segunda parte é a preparação, Vili. Agora que você tem a base, você precisa se preparar, você precisa pegar aquela base e montar como se fosse um quebra-cabeça. A terceira parte é a ação, ou seja, agora que eu conheço a base e eu estou preparado, eu vou ficar frente a frente com o meu interlocutor, ou com o meu chefe, ou com o vendedor, ou com o comprador, ou com o familiar, ou com o cunhado chato que me incomoda. Então, essa é a base. Essa é a estrutura do livro e é isso que eu sugiro para o nome do livro é Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Depois a gente vai deixar lá o
o link, né? Eu falei muito pouco o nome do livro, mas é isso, negocie qualquer coisa com qualquer pessoa, porque eu de verdade acredito nisso, que qualquer um tendo uma boa base, uma boa preparação, ele vai quase certamente ter uma boa ação que vai resultar num negócio que é bom e justo para os dois lados. Quando eu me torno uma pessoa reconhecida como honesta, como íntegra, como boa negociadora, os outros vão me indicar, mesmo que eu não seja, entre aspas, um negociador profissional. As pessoas vão dizer, olha, trabalhe com o Vili é sério. Ou, se precisar de uma informação honesta, sincera, pergunta lá para o Zé Vili, que ele vai ser sincero e honesto. Olha, ele é um cara duro, ele é um cara que cobra caro, vamos dizer, mas ele é um cara honesto. Então, quando você cria essa aura de pessoa correta, de pessoa honesta, você vai criar a estrutura ou a imagem de um bom negociador. E aí eu garanto que as coisas vão andar muito mais facilmente em qualquer tipo de negociação. Vili, nós estamos nos últimos 3 minutos, agora vamos inverter a cadeira de novo, né? Antes que acabe, porque daqui a pouco pinga o negocinho e encerra. Eu queria te agradecer muito, né? Parece, não é de novo, né? Eu não sei se eu me sinto, se as pessoas também perceberam, rende muito mais quando a gente tem um bom interlocutor, né? Quando você tem um bom mediador, uma pessoa que percebe como conduzir as coisas. Então, muito obrigado por você ter participado. Vamos ver se a gente faz outras agora, né? Se a gente ficar mais um mês preso aí, vamos ter que fazer mais umas 2. E te agradeço muito por ter participado. Espero que tenha sido, acho que foi a sua, uma das primeiras, né? Que você faz assim. Eu acho que tenha valido a pena para você também. Recado final, Vili. Eu também tinha medo de live, como a gente tem medo de tudo que não conhece, né? Mas o importante é aprender, ver o que tem de útil, de interessante, formas de comunicação. A comunicação está mudando, tudo aquilo que eu vivi no passado está praticamente acabando, isso é uma questão geral. A comunicação muda muito rápido, as novidades vão chegando, e em resumo, isso para qualquer pessoa que tem aí a nossa faixa de idade ou a minha faixa de idade. Se você não se atualiza, você vai ser como os dinossauros, né? Vai ser extinto e vai ficar reclamando lá em casa ou lá na Boca Maldita, porque mora em Curitiba, que é o ponto de encontro do pessoal já de mais idade. Então, o último recado é esse. A gente tem que se manter atualizado sempre. E se tiver medo de live, mente para depois concluir se ajuda ou não ajuda. Eduardo, obrigado pelo convite. Foi muito bom conversar com você aqui, mesmo à distância dessa vez. Foi um grande prazer. Pessoal, então a gente está no minutinho final aí. Obrigado por vocês todos participarem, por mandarem aí as perguntas, por interagirem. Esse vídeo vai ficar, primeiro vai ficar gravado aí no Instagram, né? Para quem quiser assistir novamente. E amanhã já eu vou ter um link, vou passar isso aí para o YouTube. Vou passar o link para o Vili, para que ele possa também ter acesso e distribuir. E quem quiser receber esse link, manda lá, né, uma mensagem ali no Instagram, dizendo que gostaria de receber, que a gente repassa aí também. Vili, meu caro, grande abraço, tudo de bom. Para todo mundo que está aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tinha mais 1 minuto e 17. Eu sei, tá bom. Encerrar agora.